Salve Maria Imaculada. Você sabe fazer um bom exame de consciência para se confessar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer você que está acompanhando esse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal e ajudar muitas pessoas também a ter acesso a esse conteúdo. Tem um bom material que eu peguei do site do Pocket Terço. Também tem um aplicativo Pocket Terço que é muito bom, que recomendo que você instale e faça o teste, você vai gostar bastante, que tem esse exame de consciência. Mas na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o site do Pocket Terço, que vai levar diretamente para o PDF desse exame, para que você também acompanhe depois com calma. Imprima, se for possível, ou salve no seu computador, para que você sempre use quando precisar. Todas as vezes que você for se confessar, use esse exame de consciência, porque ele é bastante completo e ajuda bastante mesmo. Você vai ver que realmente ajuda demais. Então vamos lá. Quais são os pré-requisitos para que uma confissão seja válida? Primeiro, fazer um bom exame de consciência antes de se confessar. É o intuito desse vídeo que nós estamos fazendo agora. Arrepender-se de todos os pecados. Arrependimento não é sentimento, é conhecer a malícia do pecado e reconhecer o seu erro e não desejar mais repeti-lo. Ter a firme decisão de não pecar mais. Se a pessoa não tiver a intenção de abandonar o pecado, a confissão é inválida. Cumprir a penitência determinada pelo sacerdote o quanto antes, como forma de reparação pelos pecados cometidos. Apresentar ao sacerdote todos os pecados graves, mortais. Nós vamos ver, logo em seguida, detalhes sobre os pecados mortais, dos quais se tem consciência. A omissão voluntária de um pecado mortal invalida toda a confissão. A omissão voluntária de um pecado mortal invalida toda a confissão. Isso é, se a gente tem um pecado mortal e a gente esconde no momento da confissão, a gente faz que essa confissão seja inválida. A Igreja estabelece dois pontos importantes sobre a confissão. Primeiro, deve acontecer ao menos anualmente, uma vez por ano. Conforme o segundo mandamento da Igreja, todos devem se confessar pelo menos uma vez ao ano. Segundo, há urgência após um pecado grave. Quem comete um pecado mortal precisa se confessar com urgência. A demora é perigosa, pois, segundo a fé, morrer nesse estado leva à perda da salvação da alma. Pecado mortal. Quando que a gente diz que esse pecado é mortal ou não? Quando para ele ser mortal, para algo ser considerado um pecado mortal, ou seja, um erro muito grave aos olhos de Deus, três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, o que você fez precisa ser grave, o que chamamos de matéria grave. É fazer algo que vai contra as leis mais importantes de Deus, como os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da Igreja. Cometer pecados mortais rompe nossa amizade com Deus. Segundo, você precisa saber que é grave, plena advertência, ou seja, pleno conhecimento. Não basta apenas fazer algo errado. Você precisa entender, na sua cabeça, que aquilo é um erro sério. Se a sua consciência identifica algo como uma ofensa grave a Deus ou como um ato muito ruim, então a plena advertência já ocorreu. É importante entender que isso não é o pecado em si.
mas sim o reconhecimento claro da gravidade moral daquela ação ou pensamento. Terceiro, você precisa escolher fazer mesmo assim, pleno consentimento. Depois de saber que é algo grave, você tem a liberdade de escolher parar ou continuar. Se você pensa, eu sei que isso é errado, eu sei que isso é errado, mas vou fazer mesmo assim. Você está tendo livre consentimento no ato grave. Caso um ou mais dos três pontos acima não aconteça, então não constituirá um pecado mortal, mesmo que a ação seja grave. Exemplo: faltar à missa dominical é matéria grave, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2181. Mas só se torna pecado mortal se a pessoa souber claramente que isso é grave e, mesmo assim, escolher livremente faltar por preguiça ou descaso. Se alguém perde a missa porque não sabia da gravidade, ou porque ocorreu um imprevisto sério, doença ou falta de liberdade real, então falta um dos três elementos necessários. E, apesar da ação ser grave, não haverá pecado mortal. Então vamos fazer uma oração preparatória. Meu bom Deus e Salvador, eis-me aqui diante de vós, meu Senhor e meu Deus, a quem pouco tenho amado, em consideração de minhas repetidas faltas, pelos méritos inefáveis do vosso Filho, crucificado e morto por meu amor, pelos méritos do seu preciosíssimo sangue, pelas suas lágrimas e agonia, tende piedade de mim. Espírito Santo, dai-me luz para conhecer os meus pecados, sincero arrependimento para os aborrecer, firme propósito para nunca mais os cometer. Dai-me a graça de, enxergando a minha miséria, reconhecer o quanto tenho vos ofendido. Vós que sois digno de ser amado sobre todas as coisas. Fazei com que essa confissão, que pretendo fazer, aumente em meu coração a fé, a esperança e, principalmente, a caridade. Ó Virgem Santíssima, ajudai-me a fazer uma boa confissão. Perguntas iniciais. Há quanto tempo não me confesso? Essa é a primeira coisa que se deve confessar ao padre. Escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas? Isso é, eu sabia que era pecado e escondi, não quis falar por motivo de vergonha ou vaidade ou qualquer coisa assim. Eu escondi por livre escolha, eu escondi, eu sabia e não falei. Deixei de cumprir a penitência que o sacerdote me deu. Deixei de reparar as injustiças que cometi. Comunguei alguma vez em pecado mortal? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometê-los? Reflita sobre isso. Em caso negativo, busque arrependimento e propósito de emenda antes de se dirigir ao sacerdote para se confessar. Então, porque a gente precisa estar realmente disposto a deixar o pecado para se confessar. Não adianta a gente se confessar e voltar para o pecado. A gente tem que estar disposto a não a sair dele, romper com o pecado. Tem o hábito de cometer um determinado pecado mortal? Já me confessei deste pecado e mesmo assim continuo com o vício? Nesse caso, intensifica sua oração pessoal, pedindo que Deus o fortaleça na tentação e esteja mais vigilante. A primeira parte do exame de consciência nos fala sobre o primeiro mandamento. Vamos refletir sobre o primeiro mandamento da lei de Deus.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixei, por culpa própria, de conhecer as principais verdades da fé católica? Observação: o mínimo que devemos saber é, primeiro, que há um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, que o Filho de Deus se fez homem, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Terceiro, e que ele virá julgar os vivos e os mortos, e dará o inferno aos maus e o céu aos bons. Também devemos conhecer o Pai Nosso e os 7 sacramentos da Igreja Católica. Segundo, alguma vez neguei ou duvidei voluntariamente de algum ensinamento da Igreja, mesmo depois de já ter sido instruído sobre aquela doutrina? Por exemplo, já me ensinaram que o inferno existe e que os demônios existem, mas mesmo assim eu me recuso a acreditar nisso. Isso é um pecado. A heresia é você escolher aquilo que você quer acreditar. Isso é heresia. Por exemplo, nós temos todo o depósito da fé católica na igreja, né? Todo o depósito da fé cristã, melhor dizendo, na igreja católica. Se a gente diz assim, eu sou católico, a igreja ensina isso, 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 mas eu acredito somente nisso e nisso. Nisso aqui, não. Então eu não posso dizer que eu sou católico. Se eu estou escolhendo as verdades da fé que eu quero acreditar, então eu estou cometendo uma heresia. Eu estou escolhendo aquilo que eu quero. E isso não é católico. Ser católico é acreditar no todo que Jesus deixou, confiado à igreja. Então eu não posso escolher aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero acreditar. Eu tenho que acreditar naquilo que a igreja me diz que eu devo acreditar. Então, é isso que está dizendo aqui. Alguma vez neguei ou duvidei voluntariamente de algum ensinamento da igreja, mesmo depois de já ter sido instruído sobre aquela doutrina? Pecado. Acreditei, segui ou professei algum ensinamento consciente de que ele era incompatível com a fé católica? Por exemplo, coisas que vêm de outras doutrinas que a gente acaba acreditando e incorporando na nossa vida de católico. Mas a igreja já condenou aquele ensinamento e já disse que aquilo não se deve ser aderido a nós, não deve ser aderido por nós como verdade, porque a igreja ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, assim como está na Sagrada Escritura. Jesus confiou à igreja o poder de ensinar, o poder de levar a palavra, o poder de continuar sua missão na terra, para a salvação de todos os homens de todos os tempos. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Jesus também disse, no Evangelho de São Lucas, está registrado, que disse aos discípulos, aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando a gente ouve o ensinamento da igreja, o magistério da igreja, a gente está ouvindo o próprio Cristo. Então, acreditei, segui ou professei algum ensinamento consciente de que ele era incompatível com a fé católica? Se sim, pecado. Participei ativamente de alguma cerimônia ou culto não católico? Por exemplo, tomar a ceia protestante, ajudar num culto protestante, etc. Participar ativamente dessa cerimônia seria pecado mortal, porque estaríamos agindo como se o culto protestante estivesse no mesmo nível da Santa Missa, ou como se o pastor protestante estivesse no mesmo nível do sacerdote católico. É muito recomendado que um católico evite frequentar, inclusive casamentos e funerais em outras religiões. Mas se um motivo familiar exigisse a presença do católico nessas cerimônias, ele poderia assistir a elas como um mero espectador,
desde que não houvesse risco de abalar a sua fé ou escandalizar outros católicos. Nós precisamos respeitar a opção religiosa dos outros, mas isso não quer dizer que que a gente pode também participar das suas cerimônias, dos seus cultos, porque senão é como se a gente estivesse concordando que aquele tipo de cerimônia ou culto ele equivale à Santa Missa, por exemplo, e não é verdade. Precisamos sim respeitar, né? Se eles seguem a fé que eles escolheram, é liberdade deles. Mas nós, como católicos, nós devemos evitar participar, para que, como está dizendo aqui, para que a gente não queira equiparar aquele tipo de culto, aquele tipo de encontro com a nossa Santa Missa, que é o que nós temos de mais sagrado na igreja, que é onde nós encontramos o Cristo na presença eucarística, né? Ferir a minha fé católica participando de rituais, cultos ou centros de outras religiões, como Espiritismo ou Nova Era. Filiei-me à maçonaria, a sociedades secretas ou a grupos que atacam publicamente a igreja e seus ensinamentos, como grupos pró-aborto. Então, tem muito católico que acaba participando, infelizmente, católico mal preparado, vamos dizer assim, mal catequizado, podemos dizer assim, que acabam frequentando espiritismo, centros espíritas. E o espiritismo, volto a afirmar, nós precisamos respeitar a opção religiosa dos outros. Mas se nós somos católicos, nós não podemos participar desse tipo de culto. Um centro espírita, a doutrina espírita, ela é totalmente incompatível com a fé católica. Não estou falando dos espíritas, eu estou falando do espiritismo, da doutrina espírita. Eles têm o direito de participar, eles têm o direito de escolher. Nós não temos o direito de forçar ninguém a sair de lá e ser católico, mas nós precisamos e temos o dever de, como católicos, não participar desse tipo de encontro, porque é incompatível com a nossa fé, certo? Então, se a gente participa, é um pecado grave. Li alguma coisa, ouvi alguma música ou assisti a algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra a moral católica? Não há pecado se a pessoa acessa tais conteúdos por uma justa causa, tomando as devidas precauções para não perder a fé. Então, li alguma coisa, ouvi alguma música ou assisti a algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra a moral católica. Se a gente sabe que aquilo ali tá sendo frontalmente contrário à fé católica, e pode ser uma ofensa a Deus que a gente esteja assistindo aquilo ali, então devemos evitar. Pratiquei ou colaborei em alguma superstição ou idolatria? Previsão do futuro, adivinhação, jogo de cartas, jogo de búzios, magia, tábua, não sei o que quer dizer isso aqui, feitiçaria, consulta a feiticeiro, bruxaria, magia branca, magia negra, candomblé, umbanda, macumba, reiki, voodoo, cabala, nova era, energias, jogo do corpo. Para nós católicos, não pode fazer parte da nossa vida. Nós católicos não devemos praticar nada desse tipo do que eu li aqui agora. É contrário à nossa fé. Participei de reuniões espíritas, invoquei espíritos, recebi passe, acreditei em reencarnação. Volto a afirmar, é totalmente incompatível com a nossa fé. Invoquei a Satanás, li textos, assisti a vídeos e filmes ou ouvi músicas que invocam explicitamente a Satanás. Então, se a gente está escutando uma música e a gente sabe, a gente já tem consciência que aquela música está invocando esse tipo de coisa,
se ela está fazendo uma defesa, uma apologia a esse tipo de coisa, e a gente continua ouvindo e como se tivesse tudo bem, tá errado, tá errado. Agora, se você escutou sem saber que era, não foi culpa sua. Mas se você sabe e você ouviu e continuou tendo aquilo ali como o seu divertimento, está errado. Deixar de professar externamente a minha fé católica. Ora, deixar de professar externamente a minha fé católica quando havia necessidade grave de fazê-lo. Exemplo, omissão profissional diante de males morais. Em situações onde um profissional, como um médico, enfermeiro, professor ou juiz, é pressionado a endossar, facilitar ou participar de um ato que a igreja considera um mal moral grave, como o assassinato de bebês, né, no ventre das mães e a eutanásia, e a pessoa abre mão do seu direito de objeção de consciência por medo de represálias no trabalho, fingindo concordar com a prática. Por exemplo, você sabia que é errado, você teve a chance de você se posicionar publicamente que você é contrário àquilo, mas você ficou quietinho. Exemplo. Por quê? Ah, porque senão eu poderia causar um mal-estar ali naquele local, ou eu poderia ser excluído ali do grupo, né? Isso acontece muito com os adolescentes, né? A gente que já foi adolescente, a gente sabe disso, que a gente tem aquela necessidade de ser aceito pelo grupo, pelo grupinho, e se a gente não pensa, a gente não age igual, muitas vezes a gente é excluído. Então, muitas vezes a gente acaba participando para não ser excluído. E isso é errado. Então, se a gente sabe que estava sendo falado alguma coisa contra a fé, contra a moral, e a gente ficou quieto, a gente não se posicionou, a gente está sendo conivente. A gente não está sendo sal da terra e luz do mundo. Isso que Jesus disse no Evangelho. Né? De que adianta o sal se ele for insosso? Ou a luz que não ilumina nada? Não adianta nada. A gente tem que ser sal e luz, iluminar e dar sabor ao mundo. E muitas vezes isso pode ser assim uma coisa que vai fazer que a gente seja excluído dos grupinhos. Pode ter certeza, né? Mas faz parte. Jesus mesmo disse: se me odiaram, vão odiar, vão vos odiar também, por causa de mim. Recebi os sacramentos sem respeito ou sem fé. Recebi o crisma, a Eucaristia e o matrimônio, a ordem, em pecado mortal. Desesperei da salvação, achando que os meus pecados eram maiores que a misericórdia de Deus. Pequei por presunção, esperando que alcançaria a salvação, sem ter que fugir do pecado e guardar os mandamentos. Exemplo: pensar, vou assistir a essa pornografia ou a essa festa, ou vou a essa festa que sei que me leva a pecar, porque no sábado tem confissão na paróquia, aí eu conto para o padre e fica tudo certo. Ou eu uso escapulário, eu rezo o terço, sirvo na paróquia, Nossa Senhora não vai me deixar, não vai deixar que eu me perca. Abandonar a busca pelas virtudes, paciência, castidade, generosidade, por achar que o mínimo já garante a salvação. É interessante tudo isso aqui que eu li, né? A pessoa peca por presunção, assim, sabe, depois eu me confesso, não tem problema. Não sabe que é pecado e a gente é sujeito a fazer isso, viu? Não é difícil. Não é difícil de acontecer isso. A gente acaba caindo muitas vezes, a gente olha a casca de banana, a gente sabe, olha a casca ali, eu vou pisar, vou escorregar, meu Deus, de novo eu vou escorregar. E você vai, pisa, e escorrega e cai. A gente é meio orelhudinho, a gente é meio burrinho, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. É consciente, consciente, não é inconsciente, não. Consciente.
Essa é a maior vergonha para nós. É consciente. E a gente precisa ser atento a isso. A gente precisa refletir que isso muitas vezes é brincar com a misericórdia de Deus. E a gente precisa exercitar a não fazer mais isso. É um exercício. Eu vou fugir do pecado, porque eu não quero ofender a Deus. Mas se a gente ofende a Deus, correr logo e se confessar. Correr logo para se confessar. Não deixar para depois. E também está falando aqui, né? A pessoa diz assim: eu uso o escapulário, eu rezo o terço, e estou tranquilo, Nossa Senhora não vai deixar que eu me perca. A gente está brincando com a misericórdia de Deus, a gente está brincando com a intercessão de Nossa Senhora, com o amor de Nossa Senhora por nós, nossa mãe. Se a gente usa escapulário, reza o terço, é mais uma coisa que faz que a gente tenha a obrigação de querer viver vida reta. Não é porque a gente faz isso que a gente tem o livre, como é que se diz? Fugiu a palavra agora. A gente está livre para errar. Eu tenho o escapulário, eu rezo o terço, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. Não, não. Isso obriga a gente ainda mais a ter que viver retamente, para ser coerente com aquilo que a gente está usando, né? Os sacramentais são sinais para nos ajudar a nos lembrar que nós devemos buscar a santidade. Nós devemos buscar a santidade. Nós somos filhos de Deus e nós devemos buscar a santidade. O sacramental é para que a gente se lembre dessa realidade. Acreditei na falsa doutrina que ensina que Deus, por ser misericordioso, irá salvar todas as pessoas, ainda que elas não deixem o pecado. Tem muita gente que acredita nisso, viu? Acreditei na falsa doutrina que ensina que Deus, por ser misericordioso, irá salvar todas as pessoas, ainda que elas não deixem o pecado. Tem muita gente que ainda cai nisso. Deus é misericórdia. Imagina que alguém vai se perder. O inferno tá vazio, o inferno não existe. Não, as pessoas vão evoluindo, né? Lembra que eu falei das doutrinas incompatíveis com a fé católica? Tem doutrinas que dizem isso, que a pessoa ela morre, reencarna, ela vai se purificando até ela chegar no estágio de perfeição, que aí sim ela não precisa reencarnar mais. Isso não é católico. Respeitamos quem acredita nisso, mas isso não é católico. Isso não foi o que Jesus deixou. Jesus confiou à igreja a verdade plena. Jesus confiou à igreja a verdade plena. E não é isso que a igreja ensinou em nenhum momento da sua história. Nós vivemos apenas uma vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. Está determinado que o homem morra uma vez, e logo em seguida vem o juízo. Tive ódio a Deus, revoltei-me contra Deus, por exemplo, por ter nascido com essa aparência, com esse sexo masculino ou feminino, com essa condição social, ou por ter perdido um parente. Acontece, viu? Muitos acabam se revoltando naquele momento de dor, às vezes a perda de um ente querido, que ela queria muito que aquela pessoa se curasse e a pessoa acabou por motivo de doença ou um acidente que aconteceu, ou enfim. Exemplo, a pessoa acabou falecendo e aí muitos se revoltam contra Deus. Acaba acontecendo uma revolta, mesmo que a pessoa às vezes nem assuma que ela está revoltada, mas às vezes acontece essa revolta. Deus é misericórdia. Claro que, dependendo do que a pessoa está passando naquele momento, uma dor muito grande, acaba cegando a pessoa naquele momento.
acaba cegando e a pessoa acaba sentindo uma revolta. Mas se a pessoa está consciente daquilo, que ela está se revoltando contra Deus, ela não está aceitando aquilo que aconteceu e ela não sai daquilo, ela está permanecendo no pecado. Então, tive ódio a Deus, revoltei-me contra Deus por algum motivo, né? Que tenha acontecido. Esse foi o primeiro mandamento. A reflexão sobre o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. No próximo vídeo, falaremos sobre o segundo mandamento. E aí discorreremos sobre ele com mais detalhes para a gente ir fazendo nosso exame de consciência segundo esse excelente artigo do site Pocket Terço. Até lá, muito obrigado, fiquem com Deus.